Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje, especificamente, estamos vendo Atos capítulo 9, parte 4, episódio de número 815, 10ª temporada. Tudo bem com vocês? Que bom que você voltou para a gente poder meditar na palavra de Deus. Isso é um tempo precioso. Um tempo que poderia ser gasto em tantas coisas. Hoje nós temos tantas atratividades para ocupar o nosso tempo, né? E você dedicar um tempo para meditar na palavra de Deus comigo aqui juntinho é um tempo precioso, uma boa escolha que você fez, tá bom? Esse capítulo 9 é um capítulo fantástico, tanto de Atos dos Apóstolos quanto da Bíblia toda, porque ela marca a conversão de Saulo em Paulo e como Deus trabalha na vida desse homem que influenciou tanto a cultura ocidental, a propagação do evangelho no começo dessa igreja primitiva e até hoje influencia as nossas vidas, né? Ele é estudado até por, não só pela teologia, pelo cristianismo, mas tantas outras áreas das ciências interessam pela vida desse homem, mas especificamente o que houve de mais importante na vida dele foi o encontro pessoal com Jesus Cristo, uma vida transformada pelo poder do Espírito de Deus, e a gente vê nisso o que pode acontecer também conosco ainda hoje. Deus ainda converte corações, ainda transforma vidas e transforma para usar na expansão do seu reino. Vamos lá meditar mais um pouquinho? Escute os outros episódios, esse capítulo 9 vai até o 6, episódio 6, esse é o 4. E é isso, na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, no YouTube, em muitos distribuidores, na verdade em praticamente todos os distribuidores de podcasts, agregadores de podcasts, você encontra esse trabalho onde Deus está agindo de forma poderosa. A escolha do perdão perfeito, Atos capítulo 9, versículo 15. Vamos falar novamente de Ananias. Ele se opõe à missão designada, nós falamos disso no episódio anterior. Não era de todo anormal que ele o fizesse, pois a sua hesitação, contudo, não se assemelha de Moisés, por exemplo. Então, como aconteceu até hoje, tornou-se um dos cuidados mais críticos e das responsabilidades mais solenes da igreja, de seus líderes, seus pastores e presbíteros, considerar o que a prudência permitisse agir tanto com a sabedoria da serpente, prudência da serpente, quanto com a simplicidade da pomba. Veja que a hesitação de Ananias, ela não parece ser reprovada, mas ela é claramente rejeitada. E nisso nós somos ainda lembrados como uma má reputação entre os homens não impedirá a escolha de Jesus. As coisas que são muito estimadas entre os homens não são apenas às vezes consideradas abomináveis aos olhos de Deus, mas as coisas que são com justiça consideradas levianamente entre os homens são às vezes assumidas por Deus, para que Ele possa nelas magnificar o seu poder transformador. A reputação de alguém é um guia incerto. E particularmente assim, talvez se possa dizer, quando se trata de uma boa reputação, pois muitos que são primeiros serão os últimos. A tirania da reputação não é reconhecida por Jesus, por um momento sequer. Tão peremptoriamente quanto ele ordenaria ao pior pecador que se afastasse do erro de seu caminho, tão amorosamente quanto persuadiria o mais desonroso a não pecar mais, e tão graciosamente ele também os recebe.
É algo a ser muito refletido pelos verdadeiros discípulos de Cristo. O mundo e uma igreja mundana agravam a dificuldade do pecador que retorna. Isso é o oposto do caminho de Jesus. Jesus, ele ajuda o homem a recuperar seu caráter. Ele o auxilia em suas lutas enquanto faz. Ele demonstra compaixão por ele, embora ele caia muitas vezes na luta, graciosamente o observa e o ampara repetidas vezes para que ele não seja totalmente abatido. Os antecedentes mais improváveis não assustam Jesus de sua escolha. Veja, Ananias não distorceu nada, não exagerou o caso contra Saulo, não foi dominado por histórias estranhas e inverídicas, mas ele temeu. Ele tinha uma apreensão nervosa, ele não havia aprendido ainda. O que provavelmente aprendeu naquele momento, e a partir daquele momento ele nunca esqueceu o alcance do poder de Cristo. Quanto tempo demora até que qualquer um de nós alcance a concepção correta de Jesus, seu coração e sua mão? Ainda o consideramos como nós mesmos, apenas algo maior, muito maior, algo melhor e muito melhor. Nós precisamos ver que ele é divinamente maior, divinamente melhor, e tudo que isso possa significar, divino. Os antecedentes da vida de um homem podem, em grande parte, indicar sua real inclinação. Eles terão, em grande parte, adquirido hábitos dele. Eles quase inevitavelmente influenciarão toda a sua futura maneira de ver as coisas. Mas para essas três coisas, a resposta de Jesus é que ele sim, somente ele, pode reverter a inclinação, pode desfazer o hábito e trazer a luz de Deus para iluminar tudo o que vemos. Salmos 36, 9. Com sublime facilidade, Jesus faz tudo isso agora, não Pedro, nem João, nem Tiago, mas este inimigo selvagem, Saulo, é o homem que ele chamou, honrou, para levar seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Seus pecados não serão lembrados contra ele para sempre. Eles são, então, realmente apagados. Ele é um vaso escolhido por Deus. Tome a simples frase: ele é para mim um vaso escolhido, literalmente, Atos 9,15. Comparemos com a própria figura do apóstolo quando oleiro com poder sobre o barro e vamos pensar junto nas ilustrações proféticas tiradas da roda, da arte do oleiro. E aqui, porém, o significado de vaso pode ser instrumento, ferramenta. Em todas as épocas, Deus convocou obreiros especiais, adequados para as ocasiões, com a hora sempre vem o homem. Na ordenação da providência de Deus, havia chegado o tempo para a extensão do cristianismo aos gentios. E agora nós somos direcionados a Saulo como vaso ou instrumento escolhido por Deus para esta obra. A partir de seu caso, podem ser ilustrados os seguintes pontos a respeito dos vasos escolhidos de Deus. Veja comigo, meu querido e minha querida ouvinte. Eles são preparados para a sua obra por meio de sua providência. Saulo estava sendo preparado por suas experiências anteriores. Temos mais exemplos nas vidas de José, de Moisés, de Davi, etc. Também a vida reclusa de nosso Senhor em Nazaré pode ser considerada como seu tempo de preparação. A observação cuidadosa dos homens, da vida e da obra agora nos traz à mente, repetidamente, as maneiras maravilhosas pelas quais eles foram preparados para o árduo trabalho de sua plena maturidade. Eles são encontrados no próprio tempo de Deus.
Não basta que um homem descubra o que pode fazer. Ele deve esperar que Deus lhe ensine o tempo para fazer e a esfera em que sua obra deve ser realizada. Saulo ainda teve que esperar algum tempo antes que sua esfera de vida lhe fosse apontada. Mas não precisamos temer. Servos dispostos nunca serão deixados ociosos. E quando a obra de Deus estiver pronta, Ele chamará para ela os operários que preparou. Um provérbio do norte dizia que as ferramentas vêm às mãos daquele que pode usá-las. E o povo de Deus pode contar histórias estranhas sobre as graciosas ordens da providência que trouxeram a grande obra de sua vida às suas mãos. Houve a designação para um serviço específico, trazendo consigo a garantia de que a graça suficiente para a obra seria concedida. A aptidão não basta. Se for independente, deve ser acompanhada pela graça diária para um trabalho eficiente. Lembre de Moisés, disposto a prosseguir em jornadas adicionais somente se o Senhor o acompanhasse. E o apóstolo Paulo, capaz de fazer todas as coisas naquele que o fortaleceu. Sempre podemos fazer o que Deus nos chama para fazer. Estaremos errados como Moisés, Jeremias e Jonas estavam errados se recuarmos ou fugirmos da obra do Senhor. Nós seremos reconhecidos pelo próprio povo de Deus, cedo ou tarde. Os vasos escolhidos por Deus são descobertos pelos sinais divinos que acompanham o seu trabalho. Pode haver preconceito temporário, por causa de sua vida anterior, como no caso de Saulo, ou por causa da forma, da característica particular de seu trabalho. Mas se Deus reconhece o serviço de um homem com suas bênçãos, o povo de Deus geralmente estará pronto para reconhecê-lo também. Se em um sentido muito estrito, apenas alguns podem ser chamados de vasos escolhidos por Deus, em um sentido mais amplo e reconfortante, o termo pode ser aplicado a todo o povo de Deus, para cada um dos quais ele certamente encontra trabalho e a graça necessária para fazê-lo bem. A compaixão visionária de Jesus apareceu de forma visionária aqui, no encontro com Saulo. No versículo 16 do capítulo 9, que Saulo, agora chamado Paulo, de fato sofreu muitas e grandes coisas por amor ao nome de Jesus, é a mais pura verdade. Ele sabia disso quando a sofreu. Sabia também por antecipação, Atos 20 e 23, um tipo de conhecimento que para muitos seria da mais angustiante consequência, e ele sabia disso ao olhar para trás, 2 Coríntios 11, 23 ao 31, 2 Coríntios 12, 10, não para murmurar, nem para se arrepender de ter se exposto a isso, mas para enquanto se gloriava no sofrimento, para testemunhar quão real ele era. Aquilo, portanto, sobre o qual Jesus diz a Ananias que avisara Saulo de antemão, aconteceu por todos os testemunhos da história. Quantas vezes Jesus, nos dias de sua carne, esteve ao lado do pecador arrependido, ao redor do qual surgia o murmúrio da multidão invejosa, mas a inveja e a suspeita, meio sufocadas e cautelosas do indivíduo cauteloso, muitas vezes se mostraram inimigas mais cruéis para as almas. E devem ser um obstáculo mais ofensivo aos olhos de Jesus para que sua obra abra um caminho em alguma pobre alma culpada, mas em luta. Veja, certo é que desde que nosso querido Senhor, repousou em êxtase bem acima da compreensão mortal, a sua igreja inúmeras vezes fez passar pela mais severa quarentena voluntários de coração partido para seu serviço. Os efeitos têm sido todos deteriorantes e desastrosos.
Teriam sido ruinosos não fosse o governo e a liderança firmes, ainda que invisíveis, de Jesus Cristo. A igreja, seja apenas assim chamada ou assim em ação e verdade, confundiram e confundem muitas vezes dever e direito, falhando em tais casos em observar suficientemente o tratamento divino, como aqui ilustrado nos 3 dias de cegueira e jejum de Saulo, sucedidos pela confiança e fé do grande mestre, concedidas imediatamente da maneira mais bondosa e restrita. Jesus ordena a Ananias que não perca tempo, mas vá imediatamente levar a mensagem a Saulo, até onde o caminho pudesse ser preparado por lábios humanos, e aqui nos sugere que observemos certas relações dessa linguagem com Saulo. Cristo, tendo escolhido seu servo, informa-o fiel e antecipadamente do que o aguarda. Ele não dá nenhuma falsa, nem tentadora, nem muito favorável descrição ao seu próprio serviço. Ele também o informa sobre o que se espera dele. Se Jesus mostra alguém, seja nos costumes do tempo apostólico ou nos costumes do tempo presente, quão grandes coisas ele sofrerá por amor do seu nome, quão grandes coisas a vida, as circunstâncias e a sorte terrena provavelmente o farão sofrer, quão grandes coisas seu chamado mais divino e direto lhe imporá para sofrer. Deve ser que ele esteja lhe dirigindo um chamado que invocará todo o seu heroísmo. Ah, meus queridos ouvintes, quantas vezes o sofrimento faz parte daqueles que seguem verdadeiramente a Jesus Cristo. Muitos que se dizem cristãos e o não são, estão na lista desses perseguidores que afrontam e perseguem aqueles que propagam a palavra de Deus. Enfim, vamos lá. Medite comigo quem somos nós para desconfiar de quem Deus escolheu com o toque de suas mãos furadas. Será que ainda a gente não aprendeu que o passado de alguém nunca foi obstáculo para o futuro? Nas mãos de Jesus, Ele transforma, Ele apaga as transgressões e escreve uma nova história. O passado de alguém não define o futuro. O presente nas mãos de Cristo define o futuro de alguém. Pense nisso. Vem orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. Foi joia demais. A história de Paulo é excepcionalmente fantástica. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade da gente estar meditando na Tua Palavra. Que a gente tenha olhos para ver, que os nossos olhos estejam abertos. Que a gente possa enxergar além da reputação de alguém, né? Que a gente possa ver o potencial escondido em vasos quebrados. Sim. Nos ensina a obedecer como Ananias, mesmo com medo. A confiar que o Teu chamado transforma corações improváveis em instrumentos poderosos. Porque no momento que a gente parar de acreditar nisso, não fará mais sentido pregar a Tua palavra. Porque nós só pregamos a Tua palavra porque acreditamos que ela transforma, que ela modifica as pessoas. Obrigado. Amém, amém, amém. Volta. No próximo episódio eu te encontro, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.